Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais uma live. E hoje estamos voltando às lives de domingo. Deus tem colocado no meu coração para continuar as lives também de domingo, né? Quando a gente começou, a gente era poucas pessoas, mas o canal está crescendo a cada dia e Deus ministrou no meu coração essa semana para que eu voltasse às lives de domingo. Então, o nosso encontro aqui, enquanto Deus me der força e graça, será de domingo a domingo, a partir das 6 horas da manhã, né? Então, vamos obedecendo a Deus e fazendo aquilo no qual o Senhor deseja, né? Na verdade, tudo é dele, tudo é para ele e tudo é com ele. Então, vocês são corajosos, né? De estarem aí também junto comigo, de domingo a domingo, tá bom? Eu sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta manhã. Então vamos juntos, começar esse dia na presença de Deus. Tenho certeza que será um dia abençoado, cheio da presença, do poder de Deus. E hoje é um dia especial, né, Patrícia? Daqui a pouco estaremos nos vendo aí para o seu batismo. Glória a Deus por isso. Estou muito feliz pela sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente. Sejam todos bem-vindos. Queridos, vamos começar a nossa live de hoje. E eu tenho uma pergunta interessante. E eu coloquei essa pergunta como tema, título da live de hoje, do devocional de hoje. É possível provocar milagres? E aí, o que você acha? É possível provocar milagres? Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. É possível provocar milagres? É possível despertar em Deus a sua ação para que o milagre aconteça? Será que o milagre pode ser uma coisa provocada, uma coisa que eu vá e consiga receber o milagre de Deus? Amém, Miriam. Amém. Queridos, eu quero, antes de responder essa pergunta, ler uma porção do Evangelho de Marcos, uma porção grande do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. É uma passagem, é uma porção da palavra muito conhecida de todos nós, mas eu quero ilustrar com essa passagem a live de hoje, a mensagem de hoje. É possível provocar milagres? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Preste bem atenção nessa palavra. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhes imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Logo, Jesus, conhecendo que o poder em si mesmo saiu, e voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: mestre, vê a multidão que te aperta e nos pergunta quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. Então a mulher
que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que disseram: a tua filha está morta, por que incomoda o mestre? Então chegou um povo da sinagoga dizendo para Jairo que a filha tinha acabado de morrer. Jesus recebeu a mensagem de Jairo dizendo que a filha estava para morrer. E quando eles estavam indo para lá, eles foram interrompidos por uma mulher com fluxo de sangue. Então, Jesus não pôde ir naquela hora, mas aí receberam a notícia de que a filha estava morta. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, não temas, não tenha medo, crê somente. Crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, Jairo viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos chorais? A menina não está morta, ela dorme, disse Jesus. E riam dele, porém ele, tendo-os feito sair, pediu que eles saíssem dali. Tomou consigo a mãe e o pai da menina, e os que com ele estavam, que eram seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido, que isso é aramaico, menina, levanta-te. E logo a menina se levantou, e estava, pois, já tinha 12 anos, que essa menina o assombrava com grande espanto. E mandou que, expressamente, falou aos que estavam ali, que não dissesse nada e que dessem algo para ela comer. Queridos, para vocês entenderem o contexto, bom dia, Maria e Mônica, seja bem-vinda. Jesus estava caminhando com uma grande multidão. De repente chega Jairo, que era o representante, o principal de uma sinagoga. Ele era judeu, ele conhecia a história do Antigo Testamento, ele já ouviu falar de Jesus, ele chega até Jesus de forma desesperada e clama por Jesus, pedindo: socorre minha filha, ela está para morrer. Eu sei que se o Senhor for lá, ela será curada. Jesus fala: vamos? Quando eles começam a caminhar em direção à casa de Jairo, automaticamente Jesus sente que alguém tocou nas suas vestes. Em algumas versões bíblicas, Jesus sentiu que tocar em sua orla, aquela parte de baixo das vestes. E ele para, e ele diz: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Jesus percebeu que dentro dele saiu um poder de cura. Quem me tocou? E os discípulos, aqueles que estavam cercando, falou: mestre, muitas pessoas estão aqui, multidões, várias pessoas estão te tocando. E o Senhor pergunta: quem te toca? E Jesus diz de uma forma muito clara o seguinte: essa pessoa me tocou de forma diferente. Todo mundo está me tocando, mas essa pessoa me tocou de forma diferente, como ninguém havia tocado, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E essa mulher estava no chão praticamente, que ela foi esticando o braço para tocar na orla de Jesus. Ela escuta o que Jesus falou, e porque Jesus estava procurando, ela levanta, conta o que aconteceu. E Jesus disse para essa mulher: vá em paz, a sua fé te curou. E nesse momento chega alguns funcionários da sinagoga e fala: para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Imagina Jairo ouvindo essa notícia, por causa dessa mulher,
que tocou na orla de Jesus, tivemos que parar. Para o Jairo isso foi perda de tempo. Mas nada foge do controle de Deus. Por pior que seja, nada foge do controle de Deus. E a resposta de Jesus para Jairo é: fique tranquilo, não temas, não tenha medo. Eu estou aqui, eu continuo aqui. Vamos lá. E quando Jesus chega na entrada da casa de Jairo, ele vê um monte de pessoas chorando, lamentando. E Jesus pede para essas pessoas ir embora. Por quê? Porque Jesus estava prestes a fazer algo. Aquelas pessoas que estavam chorando não iriam entender. As pessoas estavam chorando pela morte da menina, mas Jesus veio para trazer vida. Bom dia, dona Heloísa. Seja bem-vinda. Então, aquelas pessoas que não entendem aquilo que Deus está fazendo, não precisa ficar perto. Bom dia, Mira. E Jesus vira para aquela menina e fala: Talita cumi, que traduzindo é levanta. Basta uma palavra, queridos, o milagre acontece. Basta uma palavra liberada de Deus, o sobrenatural acontece. Jesus levanta aquela menina e fala para as pessoas ali: não contem nada a ninguém, mas dê algo para essa menina comer, porque ela está viva. Ela está viva. Queridos, a pergunta é possível provocar milagre? Sabe, milagre fazem parte da vida de Jesus. Milagres faziam parte da rotina de Jesus. Jesus é um homem de milagre e por onde ele passou, milagres aconteciam. Os milagres acontecem na presença de Jesus. E esse mesmo Jesus que agiu na casa de Jairo, esse mesmo Jesus que agiu no fluxo de sangue daquela mulher, ele está aqui, comigo e com você. A palavra de Deus diz que Jesus não muda, é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Esse mesmo Jesus que operou milagre na casa de Jairo, operou milagre de cura do fluxo de sangue, de uma hemorragia naquela mulher. Ele pode mudar a sua história. Ele pode realizar milagres na sua vida, na sua família, na sua casa. Queridos, eu não sei o que você está esperando de Deus. Eu não faço a mínima ideia de qual milagre você precisa. De repente, alguma esfera da sua vida que precisa ser tocada por Jesus. Queridos, Ele está aqui. A palavra de Deus diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele está presente. Queridos, somos 13 pessoas em pleno domingo. Pessoas que poderiam estar descansando nas suas camas, descansando porque é domingo. Mas o Espírito Santo levantou essas pessoas e estamos aqui. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque a sua vontade simplesmente lhe trouxe, não. Você está aqui porque o Espírito Santo marcou um encontro com você. Você está aqui porque a presença de Jesus é real na sua vida. Deus tem milagre para realizar na sua vida, na sua casa e na sua família. Os milagres faziam parte da rotina de Jesus. Os milagres faziam parte do poder e da graça de Jesus. Agora é interessante que, se você lê a Bíblia, se você lê as histórias, se você conhece as biografias dos personagens bíblicos,
Os milagres de Jesus se tornaram parte da história desses homens e mulheres, como Jairo e como essa mulher do fluxo de sangue. E o que essa história tem a nos ensinar? Qual foi o comportamento de Jairo e qual foi o comportamento da mulher de fluxo de sangue que provocou o milagre na vida deles? Queridos, Deus espera de mim e de você um comportamento, uma atitude, um posicionamento diante da vida e diante da presença de Jesus. Você crê que Jesus está aqui presente? Você crê que Jesus está aí junto com você? Creia. Como eu falei, existe uma promessa: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Somos 13 pessoas. Ele está aqui. Não perca essa oportunidade. O milagre pode acontecer hoje. O milagre pode acontecer agora. Sabe, quando passamos por limitações, quando passamos por lutas, não percebemos que o milagre pode acontecer. Porque parece que a luta, os desafios nos cegam e não nos fazem mais olhar com os olhos da fé, na perspectiva de que Deus está acima de todas as coisas e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Queridos, na presença do Senhor, não ficamos do mesmo jeito. Na presença do Senhor, não vivemos mais do mesmo jeito. Mas, queridos, eu e você, todos os dias, precisamos nos esforçar em busca do milagre. Como eu falei no início, eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual é a esfera da sua vida que precisa de um milagre, mas uma coisa eu sei: o Deus de milagre está aqui. O Senhor que pode todas as coisas está presente aqui nessa live. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se fazem presente nesta hora. Então busque o seu milagre. Busque o seu milagre. Querido, se entregar à situação, se entregar às circunstâncias, não nos leva a lugar nenhum, muito menos ao milagre. Grave isso. Se entregar às circunstâncias da vida, se entregar àquilo que você está enfrentando, não vai te levar a lugar nenhum, muito menos ao milagre. Muito menos ao milagre. Mas quando vamos na presença de Jesus com o coração quebrantado, quando vamos na presença de Jesus completamente entregues a Ele, tudo se torna possível. E a pergunta é possível provocar milagres? A resposta é sim, é possível provocar milagres. Deus é o Deus de milagres e eu e você somos o alvo desse milagre. Querido, o que Deus mais deseja, é abençoar a sua vida. O que Deus mais deseja é abençoar a sua casa, a sua família. E o que Ele mais deseja é que você se comporte como filho de Deus, como filha de Deus, pronto para receber os milagres que Deus tem para realizar. E a pergunta, eu volto a repetir, é possível provocar milagres? Sim. Então como? Como é possível?
Queridos, através de duas coisas. E é essas duas coisas que eu quero compartilhar com você, que são atitudes, comportamentos que provocam milagres. De repente você está vivendo uma vida meio à deriva. De repente você não está vivendo tudo aquilo que você gostaria de viver em Deus, por causa dessas duas atitudes que você não coloca em prática e que aprendemos com Jairo e com essa mulher do fluxo de sangue. Os dois tinham problemas diferentes. Um tinha a morte da filha iminente, a outra tinha uma doença, uma hemorragia há anos. E você tem o seu problema, como eu também tenho o meu. Todos nós temos desafios, como Jairo e como essa mulher de fluxo de sangue tinha. Mas qual é a diferença deles para mim e para você? Comportamento, atitude. Quer viver os milagres de Deus? Então não cruze os braços. Se posicione como filho e filha de Deus e se prepare para viver o extraordinário na presença de Deus. Como provocar milagres? Eu quero usar o exemplo desses dois milagres que aconteceram e observar o que aconteceu ali. Primeiro, vamos falar sobre Jairo. Jairo teve uma postura de oração. Jairo clamou, orou aos pés de Jesus. Jairo foi um provocador de milagres, porque ele pediu para Jesus ir na sua casa. Ele orou a Deus, a Jesus, na presença dele, dizendo: se o Senhor for na minha casa, a minha filha será curada. Ei, peça para Jesus entrar na sua casa. Peça para Jesus entrar na sua família. Peça para Jesus entrar nessa situação que você precisa de milagre. Convide-o. O que Jairo fez foi clamar pela presença de Jesus. Você tem feito isso? A primeira atitude que provoca milagres é convidar Jesus para fazer parte da sua história. É convidar Jesus para que a sua presença seja real na sua vida, na sua casa, na sua família. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Jairo foi um provocador de milagre porque pediu para Jesus ir na sua casa e ele se prostrou aos pés do Senhor. E ele apresentou o seu clamor pela vida da sua filha. O que você tem falado para Jesus? O que você tem colocado diante de Jesus através da oração? Queridos, oração é uma conversa. O que Jairo fez foi conversar com Jesus, expondo a ele o seu problema. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido através da minha vida, do meu ministério, são orações específicas. Você fala para Jesus detalhadamente o que você precisa? Ou você simplesmente fala: o Senhor sabe? Ele sabe, sim. Ele sabia que Jairo já ia chegar perto dele. Ele sabia que Jairo ia falar da filha dele. Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Só que vida com Deus é vida de relacionamento. Bom dia, Ju. Bom te ver por aqui. Deus te abençoe, querida. Vida com Deus é vida de relacionamento. E todo relacionamento é baseado em diálogo, em conversa. O que você tem conversado com Jesus?
peça de forma específica, clara e objetiva. Jairo, de uma forma muito clara e objetiva, falou: Senhor, vá na minha casa, pelo amor de Deus, porque minha filha está morrendo. Queridos, precisamos ser ousados na oração. Precisamos ser cirúrgicos nos pedidos. É isso que Deus espera de nós, a ousadia no clamor, porque somos filhos e, sendo filhos, temos todo o direito de clamar ao nosso Pai. Jairo sabia que aquele homem poderia curar sua filha. E ele se prostra diante de Jesus em oração, em clamor, em conversa, em diálogo. Comece o seu dia em oração. Amanheça em oração. Por isso que essas lives são importantes no início da manhã. Quando Deus colocou no meu coração para fazer essas lives todos os dias, e agora domingo também, retornar aos domingos. Mas desde o primeiro dia, Deus falou ao meu coração que teria que ser às 6 horas da manhã, porque é a hora que o povo está levantando, se arrumando, se preparando durante a semana. E já comecem o dia no clamor ao Senhor. Muitas coisas não vivemos porque não oramos. Muitas coisas não vivemos porque não sabemos pedir. O Tiago diz isso. Não recebem nada do Senhor porque não sabem pedir, e quando pedem, pedem mal. Seja específico. A oração provoca milagres. Eu não estou falando provocar no sentido pejorativo, porque Deus ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. Ele é soberano. Fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Nada muda. Mas eu e você, através da nossa postura e comportamento de oração, podemos ser um agente de milagre. Podemos ser um agente de milagre na nossa casa. Podemos ser um agente de milagre na nossa família. Podemos ser um agente de milagre na nossa igreja. Podemos ser um agente de milagre na nossa vida pessoal. Ei, você é filho, filha de Deus. Automaticamente você já é um agente de milagre. Você só precisa tomar posse disso e colocar em prática através de uma vida de oração. Amém? Vocês estão comigo? Entenda, você é um agente de milagre. Entenda que Deus realiza milagre em você e através de você. Tome posse dessa verdade. Somos agentes de milagres. Deus espera de mim e de você um comportamento para o milagre ser realizado na nossa vida. Jairo precisava de um milagre na sua casa. E Jairo foi um agente de milagre quando ele se prostrou aos pés do Senhor e pediu socorro. Queridos, eu não sei o que você está vivendo, como eu sempre falo, eu não faço a mínima ideia. Mas clame ao Senhor e se torne um agente de milagre na sua vida. Queridos, a oração provoca milagres. Porque quando clamamos, Deus responde. Jeremias 33:3, clama a mim e eu responderei. Queridos, clama a mim e eu responderei. Deus tem resposta.
inclusive para a morte, como foi o caso de Jairo. Eu não sei o que morreu na sua vida, eu não sei o que precisa ressuscitar na sua vida, mas clama de forma específica: Senhor, os meus sonhos morreram. Senhor, as minhas vontades morreram diante da Tua presença, vontade de orar, vontade de estar com o Senhor, vontade de ir para uma igreja, as vontades morreram. Clama, seja específico. Senhor, eu preciso de um milagre. Abra a boca e declare os milagres na sua vida. Sabe, se você pega o texto e vê nesse texto o que Jairo falou, o texto diz em Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, diz que: E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo. E vendo-o, Jairo viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, ou seja, clamava, orava, dizendo: Senhor, a minha filha está à beira da morte. Peço-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare. Jairo sabia que bastava uma palavra do Senhor, bastava um toque do Senhor, a sua filha seria curada. Jairo foi específico na sua oração. Jairo falou: basta um toque, basta uma palavra, basta a sua presença, Senhor, na minha casa, e tudo muda. Ei, deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus entrar na sua família. A presença dele muda tudo. Queridos, a presença é a única coisa que precisamos. É a presença. É estar com Ele. É viver com Ele. É se relacionar com Ele. A presença gera milagre. Só que Jesus deixa muito claro: eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvir a minha voz, ter a atitude de abrir a porta, de me convidar para entrar. Geralmente, quando abrimos a porta da nossa casa, quando alguém bate na porta, o que a gente faz? Quando a gente abre, a gente fala: entre, por favor, fique à vontade. Faça isso com Jesus. O que Ele mais deseja é transbordar na sua vida. O que Jesus mais deseja é transbordar na sua casa. A presença, Jairo sabia que a presença de Jesus na casa dele ia fazer toda a diferença. Jairo poderia ter convidado Jesus para ir na sinagoga, afinal, ele era o principal da sinagoga. Mas não, ele convidou para casa. Porque geralmente os problemas maiores estão em casa. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, da sua casa, da sua família. Clame em oração: Senhor, vem. Vem na minha casa. Basta um toque e a minha família é curada. Basta um toque, uma palavra, a minha família é restaurada. Queridos, Deus tem compromisso em responder a oração daquele que clama. Clama a mim e eu responderei. Ele não diz só clama. Ele garante a resposta. Clama a mim e eu, diz o Senhor, responderei. Quer ser agente de milagres? Ore. Quer provocar milagres? Seja um homem de oração. Seja uma mulher de oração. A oração precisa e deve ser
um estilo de vida. Amém? Então, é possível provocar milagres? Sim. Primeira coisa, através da oração. A oração, ela gera testemunho. Só testemunha quem ora. Quer ser um testemunho vivo da graça, da glória, da presença de Deus na sua vida? Isso só vai se tornar possível se você for um homem ou uma mulher de oração. O silêncio não gera milagres. O silêncio não gera testemunho. Por isso que Jesus diz, quando vai curar aquele cego, o que queres que eu te faça? Fale, gere milagre, provoque o milagre. O que queres que eu te faça? E Jesus está perguntando para mim e para você nesta manhã, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua casa? O que você quer que eu faça na sua família? O que você quer que eu faça na sua vida? O que você quer que eu faça na sua igreja que você frequenta? O que você quer que eu faça no seu trabalho? O que você quer que eu faça no seu coração, na sua mente? É isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. O que queres que eu te faça? Fale, ore, clame, se torne um agente de milagre. Se torne um agente de milagre para outras pessoas. Como nos tornamos agentes de milagres para outras pessoas? Através da intercessão. A oração intercessora, ela provoca milagre. Amém? Segunda coisa, nós estamos caminhando para o final. É possível provocar milagres através da oração. É possível. Vimos isso na vida de Jairo. Agora, na mulher de fluxo de sangue. Segunda coisa que provoca milagre e nos torna agente de milagres. A fé. A oração e a fé precisam caminhar juntas. Fé sem oração não provoca milagres. Oração sem fé não provoca milagres. É interessante que isso aconteceu no mesmo momento, quando Jairo chegou com a oração, a mulher chegou para tocar na orla de Jesus com fé. O que eu aprendo com isso é que essas duas coisas caminham juntos. Aconteceu na mesma hora, no mesmo instante. Jairo entrou com a oração. E Jesus disse, vamos lá. Nesse vamos lá, a mulher chegou e tocou na orla de Jesus. Agora, a mulher não disse uma palavra. Ela não orou, mas ela teve fé. Fé como pouco, ao ponto de dizer para ela mesma, em pensamento, se eu apenas tocar em sua orla, eu serei curada. Se eu apenas tocar em sua orla, se eu tocar nesse homem que emana poder, se eu tocar nesse homem que é poder em si mesmo, eu não ficarei do mesmo jeito. Olha a fé dessa mulher. Essa mulher teve que enfrentar uma multidão por baixo, pelas pernas. Ela teve que enfrentar o preconceito de ser uma mulher impura diante de uma sociedade judaica. Ela teve que enfrentar os anos que ela estava assim já. Mas ela disse consigo mesmo, diz o texto, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada.
Queridos, não se apresente diante de Deus de qualquer jeito. Se apresente com fé. Queridos, fé não é sentimento, fé é comportamento. Essa mulher, ela teve um comportamento de fé. Comportamento de fé. Ela provocou o milagre quando ela exerceu a sua fé. Queridos, a fé é um músculo. Quanto menos você usa, mais atrofiado fica. Grave isso. A fé é um músculo. Como se fosse um músculo. Quanto menos você usar a fé, mais atrofiada ela fica. Exercite a sua fé. Ela era uma mulher doente, não sabemos o seu nome. Era uma mulher desesperada e por 12 anos ela havia enfrentado esse problema. O texto diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos da época, eu creio que com os remédios da época. Nada adiantou. Até que ela soube que Jesus estava passando por ali. O texto diz, no versículo 25 e 26 de Marcos 5. Ela viu que Jesus estava passando por ali. Imagina que o momento que ela olhou para Jesus, Jesus deveria estar conversando com Jairo. Jesus deveria estar ali ouvindo o clamor de Jairo. Na hora que ela olhou, aquela multidão cercando ele. E Jairo ali, o representante da sinagoga, conversando, clamando, orando, provocando o seu milagre. Imagina a cena, ela olhando isso tudo. E ela baixa, vai no chão, no pó. E começa a passar entre as pernas das pessoas. Com o seguinte pensamento e com o seguinte comportamento de fé. Se eu apenas tocar em sua orla, eu serei curada. Isso é convicção. A convicção gera milagre. A dúvida não gera. Não é possível ser um agente de milagre com dúvidas. Por isso que a palavra de Deus diz, peça a Deus não como com dúvida, mas com a certeza de que já recebeu. É interessante que a postura de fé daquela mulher não só provocou milagre, mas fez o poder sair de Jesus. Fez poder sair dele. Queridos, a sua postura de fé extrai poder de Deus. A sua postura de fé extrai poder de Jesus. Ele para. Quando ele é tocado na orla, como nunca foi tocado. Quando a fé dessa mulher encontra o agente de poder, ele para porque ele sente que saiu dele poder, por causa da fé daquela mulher que estava provocando milagre. Extraiu de Jesus poder. A sua fé extrai de Jesus aquilo que você necessita. A sua fé extrai de Jesus aquilo que você deseja na solução do teu problema. Aquela mulher desejava ser curada. E a fé dela extraiu cura de Jesus. Entenda isso. A fé daquela mulher extraiu cura. Você precisa de cura? Seja um homem de fé, uma mulher de fé. Extraia poder de Deus. O próprio Jesus reconheceu que saiu o poder dele. E quando a mulher se apresenta a Jesus, já curada,
Jesus deixa claro para ela o que aconteceu. Jesus vira para ela no versículo 34 e diz: a tua fé, o teu posicionamento, o teu comportamento, a tua atitude te salvou, te curou. Ela provocou o milagre. Ela extraiu o poder do alto. Ei, precisamos ser mais ousados. Precisamos ser mais firmes na nossa fé. Quando cremos, o impossível se torna real. Quando cremos, o impossível se torna real. Você quer provocar milagres na sua vida? Ore e exercite a sua fé. Não existe mais nada que provoque milagre quando a oração caminha com a fé e quando a fé caminha com a oração. Jesus tocou na filha de Jairo. E Jesus foi tocado pela mulher. Duas coisas completamente contrárias aconteceram. Jesus tocou na filha de Jairo e Jesus foi tocado por aquela mulher. Toque em Jesus e se deixe ser tocado por Ele. Como tocamos em Jesus? Através da fé. Como somos tocados por Ele? Através da oração. A oração recebe o toque de Jesus. A fé, tocamos em Jesus. Grave isso, eu vou repetir. A oração recebe o toque de Jesus. A fé toca em Jesus. As duas coisas precisam e devem caminhar juntos. O pedido de Jairo foi uma oração que provocou milagre e a ressurreição da sua filha. O toque daquela mulher, através da sua fé, provocou o milagre da sua cura. Eu não sei o que você está precisando, mas se você orar e se você tiver fé, a sua história muda. É possível provocar milagres? Sim. Recebendo o toque de Jesus e tocando em Jesus. Oração e fé. E eu quero terminar essa live lendo Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29 em diante. Então Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não me verão, irão crer em mim. Jesus está falando de mim e de você. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados no livro. Você já parou para pensar que muitos outros milagres não estão registrados na Bíblia? Mas porque homens e mulheres se tornaram agentes de milagres, tocaram em Jesus e foram tocados por Ele. Mas esses foram escritos para que você creia, eu e você, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que eu e você tenhamos vida em seu nome. Toque em Jesus, através da fé, e receba o toque de Jesus através da oração. Provoque o seu milagre. Deus está pronto para te abençoar. Amém?
Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração ontem à noite. Ontem à noite. Amém, Amira. Louvado seja Deus por isso. Obrigado pelo carinho de vocês. Confesso que agora de domingo a domingo eu vou precisar de força, graça, para cumprir o ID de Jesus, aquilo que Jesus plantou no meu coração. Queridos, eu confesso para vocês que eu só estou obedecendo. Eu só estou obedecendo. Essa semana queimou muito no meu coração de voltar a fazer as lives de domingo. Eu falei assim, Senhor, o meu corpo sente. Da outra vez eu parei por causa disso. Mas o Espírito Santo disse fortemente no meu coração, sou eu que te renovo todos os dias. A minha graça te basta. Sou eu que te renovo todos os dias. E eu disse ao Senhor, amém. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém, queridos? Mas eu conto com as orações de todos. Para que Deus me dê graça, força, ânimo. E que eu possa cumprir o meu chamado todos os dias. Porque não tem a ver comigo. Tem a ver com Ele. Então, eu jamais posso dizer não para o meu Senhor e meu Salvador. Jamais. Tenha certeza que Deus nunca ouvirá o meu não, mas sempre ouvirá, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então alegra muito meu coração estar aqui hoje, um domingo. Daqui a pouco temos a igreja, estaremos lá. E eu tenho certeza que a graça dele me acompanha, a força dele me renova e o carinho de vocês. Amém? Amém, queridos? Continuem firmes em oração, com fé, e vocês desfrutarão dos milagres de Deus. Sejam agentes do céu, provoquem os milagres, tanto na vida de vocês, quanto na vida dos outros. Amém? Amo vocês em Cristo. Eu tenho certeza que juntos chegaremos lá, naquilo para qual Deus tem nos colocado, nos chamado. Vamos orar? Vamos orar com fé. Vamos receber o toque de Jesus e vamos tocar em Jesus agora? Amém? Faça aí do seu lugar agora um altar. Aí onde você está, eu não sei onde você está. De repente você está na cama ainda, de repente você está na cozinha já preparando o café. Não sei o que você está fazendo. Mas vamos tocar em Jesus e vamos receber o seu toque. Através de uma oração com fé. Amém? Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós continuamos na tua presença nesta hora. Senhor, obrigado por nos acordar mais um dia. Obrigado por nos entregar mais um presente, que é o dia de hoje para ser vivido na tua presença. Senhor, obrigado. Obrigado por preparar esse dia com muito amor, com muita misericórdia, para vivermos plenamente o que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, porque sabemos que os teus planos são maravilhosos. Sabemos que os teus planos são maiores do que os nossos. É verdade que existem demandas, existem esferas na nossa vida que precisam de milagre. Senhor, mas nesta manhã queremos nos tornar agentes do milagre. Queremos ser homens e mulheres de oração, porque através da oração recebemos o teu toque, recebemos as tuas respostas. Mas também, Senhor, queremos ser homens e mulheres de fé, uma grande fé, uma fé genuína em Cristo Jesus, porque através da nossa fé tocaremos no Senhor. Senhor, que nesta manhã possamos ser verdadeiramente agentes de milagres, que possamos provocar os milagres
através do nosso comportamento, da nossa dedicação, da nossa postura e posicionamento diante de Ti e da Tua palavra. Basta uma palavra Tua, Senhor, basta um toque Teu e tudo se transforma, tudo se faz novo. Por isso, Pai, obrigado pela palavra que nos ensinou que é possível sermos agentes provocadores de milagres, sendo mais ousados, vivendo no centro da Tua vontade e não tememos nada, Senhor, porque nada o homem pode fazer contra, Senhor, aquilo que o Senhor tem já preparado para nós. Por isso, Pai, eu te peço que esta palavra de hoje venha ser um divisor de águas na nossa vida, que possamos ter posturas diferentes, como aquela mulher que tocou no Senhor de forma diferente, como nunca havia tocado. Que possamos, Senhor, através da nossa fé, extrair poder do Senhor, poder de cura, poder de transformação, poder de restauração, e nos dê força para continuarmos a cada dia provocando milagres neste mundo, nesta terra, crendo, através das orações e da fé, que tudo se torna possível diante da Tua presença. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por essas pessoas que estão online comigo aqui agora. Senhor, abençoa cada casa, cada família. Senhor, libera uma palavra de vitória, libera uma palavra de esperança. Eles estão aqui hoje porque eles receberam um chamado do alto. Eles estão aqui hoje porque eles receberam um chamado do céu. E o Senhor os despertou e os trouxe diante da Tua presença e da Tua palavra. Que esta palavra possa ser para eles, Senhor, um bálsamo, uma confirmação daquilo que eles precisam se tornar, agentes de milagre. Por isso, Pai, abençoa essa casa, essa família, abençoa os negócios dessa família, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, cheios da Tua presença e provocadores de milagre. Obrigado, Pai. Eu os amo em Cristo e quero vê-los bem a cada dia, crescendo no conhecimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, os abençoe em tudo, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser transformados, tocados, em nome de Jesus, e que se tornem agentes de milagre por onde eles passarem. Ah, Pai, nós representamos um reino, nós representamos um céu, e por isso nos tornamos filhos e filhas amadas do Senhor. E recebemos poder que extraímos do Senhor através da fé. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por esta manhã, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos preparou. Daqui a pouco estaremos na Tua casa, te adorando, te glorificando. Senhor, obrigado, porque hoje será uma manhã de batismo na nossa igreja. Eu tenho certeza que os céus estarão abertos e a Tua graça estará repousando sobre a Tua igreja. E a Tua palavra estará sendo dita e proclamada a todos os cantos, para que haja salvação, transformação e restauração de vidas. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Estão prontos para ser agentes de milagre? Que Deus os abençoe. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de vocês. E amanhã, se Deus permitir e for da vontade dEle, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais uma live, mais um devocional na presença do Senhor. Que Deus os abençoe em tudo e que vocês tenham um dia extraordinário na presença de Deus. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Não deixem de deixar aí o seu joinha, seu like, comentem no vídeo também, isso ajuda a crescer o canal, tá bom? E que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fiquem com Deus.